Thomas. Perdeste o juízo. A voz de Beatrice Davert. Geralmente um murmúrio melódico. Elevou-se em alarme indignado. Esguia e aprumada. Com o porte orgulhoso e o seu cabelo prateado meticulosamente apanhado num coque impecável. Ela passeava pelo escritório de painéis de mogno como uma leoa enjaulada. Não que eu saiba. Mãe. Thomas respondeu calmamente. Embora estivesse a tentar há meia hora concentrar-se nas plantas espalhadas pela sua secretária. E, honestamente, como minha mãe, provavelmente deverias saber melhor do que eu. Estás a brincar? Achas isto divertido? Diz-me. Apenas diz-me como pudeste. A sua mãe fumegava. A voz tensa de incredulidade. Como pudeste trazer pessoas desse tipo para a nossa casa? Para a mesma casa onde o teu filho vive? Que tipo de pessoas? Thomas inquiriu. Embora soubesse perfeitamente ao que ela se referia. Indivíduos desagradáveis e perigosos. Declarou Beatrice. Pressionando os seus lábios finos numa linha firme e olhando para o filho com um olhar de desagrado. Ele lembrava-se de... em rapaz. Como um dos olhares severos da sua mãe o podia fazer confessar instantaneamente qualquer delito. Mas ele já não era um rapaz. Thomas. Cansado de ler a mesma linha de um contrato de desenvolvimento de terrenos pela 10ª vez. Suspirou resignadamente e pôs os seus documentos de lado. Mãe. Em primeiro lugar. Será apenas uma pessoa que tu consideras desagradável. Estás a falar como se eu tivesse convidado todo o gangue de motociclistas local. Argumentou ele gentilmente. Em segundo lugar. A Isabel insiste que foi acusada injustamente e... para ser honesto. Estou inclinado a acreditar nela. A sua mãe levantou as mãos. As suas sobrancelhas elegantemente arqueadas subindo pela testa como se tentassem escapar. Oh! Claro que acreditas nela. Tu. Tal como o teu pai. Estás sempre a tentar ajudar todas as almas perdidas e os desfavorecidos. O teu pai uma vez trouxe para casa um homem que vivia nas ruas. Limpou-o e depois ajudou a reencontrar a sua família. Um esforço nobre. Certamente. Mas por que tinha de acontecer sempre na minha casa? E eu nunca percebi que tais tendências eram genéticas. Resmungou ela. Mas sabes que mais? Se falares com qualquer pessoa na prisão, todos te dirão que são inocentes. Cada um deles. Puros como cordeiros inocentes. Em terceiro lugar. Persistiu Thomas. Apresentando calmamente os seus argumentos como se não tivesse ouvido a tirada apaixonada dela. O Samuel. Um amigo de confiança. Garantiu pela Isabel. Sim. Eu conheço o Samuel. Bufou a sua mãe. Ele está sempre a meter-se em sarilhos. E agora está a arrastar-te para eles também. Na verdade. O Samuel salvou a minha vida uma vez. Lembrou-lhe Thomas. Referindo-se à vez em que o seu amigo o tirou de uma corrente de retorno traiçoeira. E de qualquer forma. Acho que o pai tinha razão. É importante ajudar as pessoas e oferecer segundas oportunidades. Além disso, não a contratei no momento. Conversamos. A Isabel pareceu uma pessoa culta. Amável e gentil. Mãe. Na verdade. Acho que vocês as duas até se poderiam dar bem. Beatrice exalou bruscamente. As suas bochechas corando de um vermelho febril. O seu conciso abrangia tudo. Desde só por cima do meu cadáver até vai dar uma volta. Filho. Depois. Fixando o filho com um olhar de desaprovação. Declarou, eu não concordo com a tua decisão. Lembra-te das minhas palavras. Teremos sorte se ela apenas nos roubar durante a noite e desaparecer. E se ela não parar por aí? O teu filho vive aqui. Thomas. Estás a colocar-nos a todos em risco. Tendo proferido as suas palavras finais e condenatórias. Beatrice saiu do espaçoso escritório mobilado a mogno. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave e decisivo. Beatrice. Embora impulsiva e emocional. Nunca se rebaixava a dramas domésticos mesquinhos. Ela não partiria pratos.
telemóveis ou vasos. Nem bateria com as portas com força suficiente para rachar o gesso. Beatrice dissera uma vez, de forma famosa, que os objetos à sua volta dificilmente tinham culpa da estupidez humana. Ela permanecia fiel às suas convicções, permitindo-se apenas o luxo de declarações enérgicas. Thomas Davert, diga-se de passagem, herdou o seu temperamento não da sua mãe, mas do seu pai, William, que infelizmente já não estava com eles. Ele tinha sido a presença calma e estável por excelência. Ele apreciava a paz e a solidão tranquila. William e Beatrice tinham sido duas forças opostas que, de alguma forma, se complementavam. Eles amavam-se feroz e genuinamente. O amor de William era silencioso e terno, cavalheiresco e discreto. Beatrice amava o seu marido de forma ruidosa e brilhante. Talvez por isso, depois de ficar viúva, ela nunca sequer considerou a ideia de novos relacionamentos. Apesar de ser uma mulher deslumbrante, Beatrice afirmava que o seu neto e o seu filho eram suficientes para ela. Thomas, no entanto, nunca poderia ser chamado de indiferente à vida. Ele era simplesmente calmo, composto. Ele ponderava meticulosamente todas as suas decisões, ouvindo sempre a voz do bom senso. Até recentemente. Desta vez, no entanto, algo tinha corrido mal. O bom senso, cansado de trabalhar horas extraordinárias, parecia ter acenado a Deus e partido para umas férias indefinidas. Thomas, sucumbindo unicamente às emoções e à intuição, tinha contratado uma mulher com um passado. Assim que a sua mãe saiu, Thomas primeiro olhou para a porta fechada. Depois virou o seu olhar pensativo para a janela. Para além dela, o jardim estendia-se, explodindo com a vibrante exuberância do verão, os tons esmeralda das folhas e da relva. O azul infinito do céu, salpicado de rastros de nuvens finas. Os suaves tons pastel das hortênsias. Thomas não passeava no jardim há muito tempo. Simplesmente não havia horas suficientes no dia. Ele recordou inconscientemente uma cena que se tinha desenrolado neste mesmo escritório. Uma batida hesitante soou à porta. E depois uma mulher entrou. Thomas, ao ver o seu rosto, sentiu um lampejo de surpresa. Ele teve de admitir que tinha sido vítima de estereótipos sobre como ex-condenados deveriam parecer. Mas ali, diante dele, estava uma mulher bonita e refinada. Isabel. Ele esclareceu. Só para ter a certeza. Ela acenou com a cabeça. Um sorriso gentil a enfeitar os seus lábios. Sim. Está certo. O Samuel disse que me estavas à espera. Thomas acenou com a cabeça. Um gesto subtil em direção à poltrona de couro macio. Isabel sentou-se delicadamente. A sua postura aprumada e reservada. As mãos pousadas e entrelaçadas nos joelhos. Mais parecida com uma estudante de pós-graduação nervosa do que com uma pessoa que tinha visto o interior de um estabelecimento correcional. Thomas recordou a chamada inicial de Samuel. O seu amigo a recontar a história da sua antiga colega de turma. Esta jovem. Ouve. Thomas. A Isabel Hayes é genuinamente uma das melhores pessoas que já conheci. Samuel tinha começado. A sua voz séria. A sério. Ela tem um coração de ouro. Na escola, ela estava sempre no topo da turma. A melhor aluna. Até. E toda a gente a adorava. Ela era tão gentil. Sempre a ajudar. Eu era um bocado problemático naquela altura. Sabes? O meu pai estava a lutar com os seus problemas. E eu descarrilei um bocado no secundário. Os professores simplesmente desistiram de mim. Disseram que eu ia chumbar. Mas a Isabel. Ela acolheu-me. Deu-me explicações ela própria. Sinceramente, acho que só acabei a escola por causa dela. O tom de Samuel tinha suavizado. Encontrei-a por acaso. Reconheci-a imediatamente. Acontece que ela tem estado numa situação muito difícil. Acabou de sair. A viver num dormitório degradado com
Bem. Companhia indesejável. Ela está desesperada por qualquer tipo de trabalho. Thomas tinha as suas dúvidas. A sua mãe e o seu filho. Jasper. Eram todo o seu mundo. E a sua casa era o seu santuário. Mas ele não podia recusar abertamente um amigo a quem devia tanto. Ele decidiu encontrar-se com Isabel, planeando recusar educadamente depois de avaliar a situação. No entanto, a conversa deles tinha enverdado por uma direção totalmente inesperada. Desde o momento em que Isabel entrou no seu escritório, Thomas viu-se cativado, incapaz de desviar o olhar do seu rosto sereno e inteligente. Ele preparou-se para uma aparência mais rude, talvez cabelo muito curto. Um sorriso desdentado. Um olhar desconfiado e sombrio. Ou cicatrizes e tatuagens visíveis. Em vez disso, uma mulher de uma elegância discreta sentou-se diante dele. Ela mantinha-se com uma dignidade inerente. O queixo ligeiramente levantado. Os seus olhos eram grandes. De um tom profundo de azul ardósia. Uma cor tão clara e profunda que lhe lembrava as profundezas intocadas de um lago alpino. Eram emoldurados por uma luxuriante extensão de pestanas escuras e graciosamente arqueadas. Quando Isabel falava ou fazia uma pausa para pensar, as suas pestanas caíam, projetando sombras delicadas nas suas bochechas, que tinham apenas um toque de rosa pálido. A sua pele era luminosa, quase etérea. Um alabastro impressionante que era ainda mais realçado pela cascata escura do seu cabelo quase preto. Os seus. Isabel era refrescantemente cândida. A sua compostura era notável. Apenas um aperto fugaz dos seus dedos traía a sua agitação interior enquanto falava das suas desventuras passadas. Fui libertada antecipadamente há pouco tempo, afirmou ela. A sua voz uniforme. És. Claro. Livre para acreditar ou duvidar da minha sinceridade. Mas eu cumpri pena por um crime que não era meu. Depositei a minha fé em alguém que considerava da família. E isso custou-me caro. Se for possível, preferiria não entrar em nomes ou detalhes específicos sobre essa pessoa. Thomas acenou com a cabeça. Depois perguntou. Quase impulsivamente, foi muito difícil lá dentro. Ele sabia que a pergunta podia ser indelicada. Mas não conseguia conciliar a imagem desta mulher delicada. Quase etérea. Que se assemelhava a uma estudante de conservatório protegida. Com as duras realidades da vida na prisão, um mundo de roubo, violência e pior. Isabel, no entanto, pareceu não se incomodar. Eu não diria que foi horrível. Foi diferente. Mais difícil. Desconhecido. A vida lá tinha menos cores. Ponderou Isabel. O seu olhar distante por um momento. Mas uma pessoa, se realmente quiser, pode sempre manter a sua humanidade, independentemente das circunstâncias. E eu queria isso desesperadamente. Acredito que tive muito mais sorte do que muitas outras. A minha formação é em artes culinárias. Sou uma chefe formada. Colocaram-me na cozinha depois de saberem que eu tinha sido chefe principal cá fora. Ser capaz de fazer o que eu amava deu-me força. Abordei o trabalho com verdadeiro entusiasmo. Assim que os outros funcionários e o cozinheiro-chefe se habituaram a mim e começaram a confiar em mim. Começaram a ouvir as minhas ideias. A dar-me mais liberdade criativa. Eu cozinhava com o coração. Ganhei o respeito deles. Talvez até o seu afeto. Isabel fez uma pausa. Como se saboreasse uma memória. Depois acenou suavemente para si mesma. Sabes? Eu até consegui fazer bolos. Muito simples. Apenas creme de manteiga básico e pão de ló. Mas as mulheres lá iluminavam-se como crianças quando recebiam um bolo no seu aniversário. Devias mesmo ter visto. Uma mulher. Uma alma sombria e silenciosa. Chorou mesmo. Disse que nunca tinha tido um bolo em criança. Que os seus pais tinham demasiados problemas para se importarem. E como adulta, nunca se mimou. A sua voz falhou. E ela acrescentou pensativamente, no fundo. Em todo o lado. Seja lá dentro ou cá fora. Somos todos apenas pessoas. Pessoas que anseiam por algo doce e que desejam amor.
Um silêncio contemplativo instalou-se entre eles. Já consideraste candidatar-te a algum restaurante ou empresa de catering? A cabeça de Isabel baixou ligeiramente. Como podes imaginar? Muito poucos estabelecimentos estão ansiosos para contratar alguém com o meu historial. Por isso, de momento, estou aberta a qualquer trabalho. Sou habilidosa na limpeza. Até gosto. Por isso podes ter a certeza da minha dedicação. Thomas falou com Isabel por mais 1 hora, perdendo completamente a noção do tempo. Ele ofereceu-lhe o cargo no momento e sugeriu que ela começasse na segunda-feira, propondo até que ficasse num dos quartos de hóspedes vazios da mansão para a poupar das taxas do albergue e da longa deslocação. Francamente, Thomas não tinha a certeza de como se tinha deixado levar por esta decisão ousada. Isabel simplesmente o tinha cativado. E ele sentiu um profundo sentimento de compaixão pela sua situação. No entanto, os medos da sua mãe não eram totalmente infundados. Quem sabia que lições a vida atrás das grades realmente ensinava? Talvez ela parecesse angelical, mas secretamente albergasse uma filosofia mais sombria e cínica. Samuel ligou de volta, profusamente grato, jurando que Thomas não se arrependeria da sua decisão. Thomas esperava sinceramente que o seu amigo estivesse certo. A segunda-feira amanheceu radiante. Isabel Hayes chegou à imponente porta da frente da mansão precisamente ao meio-dia, tal como tinham combinado. Beatrice Davert, tendo levado o seu neto Jasper embora mais cedo naquela manhã, tinha deixado claro que desejava evitar qualquer encontro com o novo membro da casa. Thomas Davert cumprimentou Isabel pessoalmente, delineando as suas tarefas iniciais. Depois levou-a à espaçosa lavandaria, onde esfregonas, panos, baldes e uma variedade de soluções de limpeza estavam cuidadosamente arrumados. Isabel abordou as suas tarefas com uma dedicação tão meticulosa que, na sua primeira semana, a grande casa brilhava com um brilho quase etéreo. Parecia que uma força incansável e invisível tinha varrido a propriedade, deixando todas as superfícies polidas e todos os cantos imaculados. Thomas encontrava-se frequentemente absorvido no seu trabalho, por vezes viajando para fora da cidade. Por isso raramente encontrava a sua nova assistente. Às vezes, ele pensava que Isabel devia trabalhar sob o manto da noite. Ela era tão esquiva como um sussurro, raramente vista, mas a sua presença era evidente em cada divisão reluzente e chão polido. Até Beatrice, apesar das suas fortes objeções iniciais à decisão de contratação de Thomas, tinha começado a admitir a diferença palpável. Ela já não se sentia compelida a fugir de casa todos os dias. Um domingo, um mês depois de Isabel começar, Thomas decidiu usar o seu precioso dia de folga para ver como ela estava. Curioso sobre como ela se estava a adaptar à sua nova rotina, ele procurou pelas imponentes divisões. Mas Isabel não estava em lado nenhum. Só ao olhar por uma janela ensolarada é que ele, com um leve sobressalto de surpresa, avistou a sua cabeça de cabelo escuro entre a profusão de flores de verão. Thomas desceu ao jardim vibrante. Isabel, com as mãos protegidas por luvas de jardinagem robustas e armada com uma pequena pá de mão, estava a atacar habilmente as ervas daninhas persistentes. Ela tinha prendido cuidadosamente o seu cabelo escuro debaixo de um lenço colorido. Isabel. Bom dia. Não me lembro de te ter contratado como jardineira, observou Thomas, um sorriso gentil a brincar nos seus lábios. E hoje não é o teu dia de folga? Isabel olhou para cima, finas gotas de transpiração a brilhar na sua testa alta devido ao intenso calor de julho. Ela levantou-se prontamente, tirando as luvas sujas de terra. Não. Certamente que não. Mas tomei a liberdade de cuidar das tuas flores. Notei que estavam a precisar de uma poda e elas prosperam verdadeiramente em solo solto. E as ervas daninhas? Bem, eram bastante abundantes. Ela lançou um olhar perspicaz sobre o canteiro, agora com um aspecto notavelmente vibrante. Não é um trabalho para mim. Na verdade, é um prazer. Um passatempo. E para ser honesta, não tenho muitos outros compromissos. Então gostas de sujar as mãos? O sorriso de Thomas suavizou-se ainda mais. Ele também admirava as hortênsias.
O canteiro tinha sofrido uma transformação significativa. Claramente. Isabel tinha passado mais do que uma tarde tranquila ali. A sua falecida esposa, Ilara, sempre tinha cuidado daquelas flores. Após a sua morte, Thomas por vezes contratava um paisagista sazonal. Mas este ano simplesmente se tinha esquecido. Isabel acenou com a cabeça, limpando a testa com as costas da mão. Sim. A minha avó ensinou-me tudo. Eu vivi com os meus avós na aldeia desde muito jovem. Eles tinham uma propriedade considerável. E a minha avó, incrivelmente industriosa, nunca permitia que um único pedaço de terra ficasse em pousio. Cada centímetro era cultivado. Por isso eu estive naturalmente envolvida desde a infância, a cuidar das flores e das hortas. Um sorriso terno e nostálgico tocou os lábios de Isabel, carregado de uma pitada de melancolia. Sabes? A minha paixão por cozinhar e manter uma casa arrumada também veio da minha avó. Às vezes, perguntava-me se ela alguma vez dormia. Parecia que, desde o amanhecer até muito depois do anoitecer, ela estava constantemente em movimento, a amassar massa para tortas, a alimentar as galinhas, a arrancar as ervas daninhas das rosas, a colher a colheita e enlatar tudo para termos provisões durante o inverno. A observá-la, eu não conseguia deixar de me sentir contagiada pela sua energia limita. E os teus pais? Thomas deu por si a perguntar, percebendo um momento tarde demais que a pergunta poderia ser intrusiva. A minha mãe e o meu pai. Ambos trabalhavam arduamente na cidade. No início, eu vivia com eles, viajando para a aldeia nos fins de semana de autocarro. Mas depois mudei-me para lá permanentemente. Mudei para a escola mais perto de Blackwood Creek. E foi lá que conheci o Julian. Isabel contou, os seus olhos parecendo anuviar-se com o peso sombrio da tristeza passada. Nesse mesmo ano. Não. Nesse mesmo mês em que foi decidido que eu me mudaria permanentemente para Blackwood Creek. Os meus pais morreram. A casa do vizinho do lado. Uma fuga de gás causou uma explosão. Esses vizinhos. Vês? Eles tinham um problema com a bebida. E tinham sido repetidamente avisados sobre a linha de gás defeituosa. Mas eles simplesmente ignoraram. Eles simplesmente abriam as janelas para arejar o cheiro a gás. E então a explosão. Sabes? Aqueles vizinhos. Os que tinham problema com a bebida. Nem sequer se magoaram. Mas os meus pais. Eles partiram. Quanto a mim, a minha avó costumava dizer que Deus devia estar a olhar por mim. Ela era, Thomas, completamente despreparado para uma revelação pessoal tão crua. Sentiu o peito apertar-se. Lamento muito. Conseguiu dizer. As palavras inadequadas soando vazias perante a sua perda. Ele realmente não sabia mais o que dizer. Isabel acenou com a cabeça. Os seus dedos a prenderem habilmente um caracol rebelde de volta sob o lenço. O olhar de Thomas desviou-se do rosto dela para o jardim tranquilo, escondido entre as árvores maduras. Um coreto isolado convidava. Mais precisamente, uma encantadora rotunda, graciosamente entrelaçada com era trepadeira. Lá dentro, um confortável conjunto de móveis de vime, uma mesa e 4 cadeiras, esperava. Isabel. Queres juntar-te a nós para o jantar esta noite? Thomas ouviu-se a propor antes que pudesse pensar demasiado no convite. Gostaria de te apresentar devidamente à minha mãe e ao Jasper. Afinal, estamos a partilhar uma casa. As bochechas de Isabel coraram num delicado tom de rosa. E ela baixou a cabeça, olhando para as suas mãos por um momento fugaz antes de oferecer um aceno hesitante. Se não for um incômodo, ficaria encantada por me juntar à vossa companhia para o jantar. Thomas sorriu. Um calor genuíno a espalhar-se por ele. É perfeitamente apropriado. Então. Às 7. Ele marcou a hora e fez uma saída rápida. As suas bochechas a arder. Ele não conseguia nomear as emoções turbulentas dentro dele. Pena. Certamente. Sim.
Ele estava simplesmente comovido pela compaixão por uma mulher sobre cujos ombros delgados tantas dificuldades tinham caído. O próprio Thomas tinha resistido à sua cota-parte de luto. 5 anos antes. A sua amada esposa, Ilara, tinha falecido. Ilara tinha sido uma jovem astrofísica talentosa, renomada pela sua pesquisa inovadora em galáxias distantes. Thomas, entretanto, era o proprietário da coleção Cronos, uma prestigiada boutique que negociava peças de arte raras e antigas. Um negócio que ele tinha herdado do seu pai, que o tinha herdado do seu avô. Thomas amava genuinamente a sua profissão. Ele procurava relógios únicos, móveis intrincados, obras-primas de pintura e instrumentos históricos de coleções privadas e leilões em todo o mundo. Ele colaborava com mestres restauradores e consultava museus, procurando constantemente tesouros horológicos escondidos. E um dia, no meio dessa busca, ele encontrou o tesouro mais valioso, a sua Ilara. Ilara vinha a lutar contra uma doença grave. Ela nunca o escondeu. E como poderia esconder o que era tão evidente? Ilara sempre pareceu tão delicada e vibrante como uma borboleta. Os médicos tinham-na imediatamente advertido contra a gravidez. Não o proibiram explicitamente, mas os seus avisos eram claros. Ilara não os ouviu. Ela ansiava por um filho. Thomas tinha tentado argumentar com ela, dissuadi-la. Ele sugeriu a adoção. Um menino ou menina de um orfanato. Até 2 ou 4. Ele disse-lhe para criar um berçário em casa e criar tantas crianças quanto ela desejasse. Mas para não arriscar a sua própria vida preciosa. No entanto, Ilara foi inflexível. Ela estava determinada a carregar o seu bebê debaixo do seu próprio coração. A gravidez tinha sido árdua. Mas Ilara, apesar da sua condição debilitante e dos imensos desafios, sempre conseguia um sorriso gentil e radiante. Thomas encontrava-se frequentemente a olhar da janela do seu escritório, observando Ilara a passear pelo jardim ou a balançar-se suavemente no baloiço que ele tinha instalado para ela. Ela embalava a sua barriga crescente, murmurando segredos para o seu filho ainda por nascer. Uma tarde, ele ouviu inadvertidamente a sua esposa, então grávida de 7 meses. A sua voz suave com um sorriso amoroso. Mamãe ama-te mais do que tudo neste mundo. Pequenino. Ela sussurrou para o menino que ainda estava para chegar. E o papá? O papá vai adorar-te. Jasper. Ele é um homem maravilhoso. És verdadeiramente sortudo. Depois veio o parto. E Ilara partiu. Apenas Jasper permaneceu. Thomas lembrava-se de pouco daquele primeiro ano após a morte da sua esposa. A sua mãe, Beatrice, tornou-se a sua âncora. Ela mudou-se para a casa deles, dedicando-se ao cuidado do seu pequeno neto, relutante em confiá-lo a estranhos. Thomas, entretanto, mergulhou de cabeça no seu trabalho na coleção Cronos. Se ele não estivesse imerso no intrincado mundo da arte, a sua mente inevitavelmente vaguearia para a sua perda, arrastando-o para um redemoinho de desespero. Ele evitava o filho. Ele simplesmente não conseguia olhar para ele. Thomas não queria culpar a criança por lhe ter tirado a sua esposa. Racionalmente, ele sabia que Jasper era inocente, que ele não tinha tido escolha no assunto. Mas o seu coração doía-lhe. Enquanto Thomas tinha amado Ilara com cada fibra do seu ser, ele mal conhecia este pequeno rapaz. Como se uma mão invisível, talvez até a de Ilara, tivesse acionado um interruptor, inundando o mundo de Thomas com luz. Naquele dia, ele tinha regressado à casa de uma viagem de negócios a Genebra. Um tesouro para os entusiastas de relógios raros. Ele tinha fechado um negócio significativo. Mas não tinha pregado o olho. Nem mesmo no voo de volta. Ele encontrou a sua mãe, Beatrice, a dormitar numa cadeira de baloiço. Um livro caído aberto no seu colo. Os seus óculos empoeirados precariamente na ponta do seu nariz. Ao lado da lareira apagada, no luxuoso tapete persa, sentava-se uma figura minúscula. Jasper estava a empilhar meticulosamente grandes blocos coloridos.
construindo torres que desabavam apenas para serem reconstruídas com gargalhadas alegres. Ele não se preocupava quando elas caíam. Pelo contrário. A criança ria. Um som puro e desimpedido. E começava de novo. Como se sentisse um olhar desconhecido. Jasper olhou para cima. Os seus olhos encontraram os de Thomas e então ele sorriu. E Thomas ficou impressionado com o quanto Jasper se parecia com ambos os pais. A testa alta e o brilho inteligente nos seus olhos verdes eram do seu pai. E o seu nariz e aquele sorriso radiante eram inegavelmente de Lara. Mais tarde nesse dia, Beatrice acordou sobressaltada. Horrorizada ao descobrir que o seu neto não estava ao seu lado. Em pânico. Ela procurou pela casa. Depois parou. Espantada. Ao entrar na cozinha, Thomas estava lá. A dar queijo fresco a Jasper com uma colher. Que tinha encontrado no frigorífico. A partir daquele dia, uma calma profunda instalou-se na casa deles. Thomas começou a passar cada vez mais tempo com o seu filho. Jasper trouxe alegria tanto ao seu pai como à sua avó. Crescendo e tornando-se uma criança obediente e notavelmente brilhante. As suas travessuras maliciosas não provinham da maldade, mas de uma curiosidade insaciável. O rapaz estava a explorar o mundo, procurando respostas para as suas perguntas crescentes através da experimentação prática. Por exemplo, o que aconteceria se ele tentasse fazer um forte com todas as almofadas da sala de estar? E se ele tentasse lavar o gato na banheira com banho de espuma? O piano de cauda poderia fazer sons diferentes se ele o enchesse de água. Além disso, Thomas encontrou uma vez um raro e inestimável relógio de bolso antigo. Uma aquisição recente para a coleção Cronos. Cuidadosamente colocado dentro de um ninho de pássaro que Jasper tinha encontrado no jardim. Aparentemente como um presente para os passarinhos. Outra vez. Jasper, quando tinha cerca de 3 anos, tinha redecorado meticulosamente uma parede branca imã. Infelizmente, aquela mesma noite de domingo, que começou de forma bastante agradável à sombra da rotunda coberta de era durante um delicioso jantar, poderia ter sido a última da criança curiosa. A refeição foi tensa. Beatrice, embora sentada à mesa com a mulher que via como uma intrusa indesejada, mantinha um comportamento rígido e formal. Thomas, como um burro a puxar uma carroça pesada, suportava todo o fardo da conversa. No entanto, perto do final da refeição, as histórias inesperadas e os comentários perspicazes de Isabel gradualmente, quase imperceptivelmente, atraíram Beatrice. Ao terminar a sua sobremesa, Thomas lutou para suprimir um sorriso, notando como Isabel tinha cativado completamente a sua mãe. Isabel e Beatrice ficaram tão absortas na conversa que mal tocaram nos seus próprios doces. Jasper já tinha devorado a sua porção e remexia-se na cadeira. O telemóvel de Thomas vibrou. Pedindo licença, ele levantou-se da mesa e afastou-se por um momento. E então o caos instalou-se. Thomas ouviu o som nauseante de pratos a partirem-se, seguido pelos gritos frenéticos e crescentes da sua mãe. Inicialmente, ele pensou que elas tinham finalmente tido uma discussão a sério. Desligando a chamada, ele correu de volta, com o coração a bater descompassado, apenas para ser confrontado com uma visão aterradora. Jasper estava deitado no chão, a convulsionar, o seu rosto a ficar rapidamente azul, claramente a engasgar-se com algo. As tentativas desesperadas da criança para respirar revelavam-se fúteis. Meu Deus! Meu precioso Jasper! Meu doce menino! Gemia Beatrice, com lágrimas a escorrer pelo rosto. O que aconteceu? O que é? Beatrice tremia incontrolavelmente, como se estivesse com febre. Era evidente que o medo a tinha paralisado completamente. Thomas começou a marcar freneticamente o número dos serviços de emergência. Mas antes que o operador pudesse sequer dizer um olá, Isabel entrou em ação. Os seus movimentos eram decisivos e rápidos. Ela pegou na criança inerte, inclinando-a para baixo com o rosto virado para longe dela. Então, ela deu vários golpes secos na parte superior das costas dele. 5 palmadas nas costas. 5 compressões abdominais.
5 palmadas nas costas. 5 compressões abdominais. Ela murmurava para si mesma como um mantra constante. E então? Um milagre. Um pedaço de algo. Comida talvez. Soltou-se da garganta do menino. Ele engasgou-se. Depois tossiu roucamente, aspirando desesperadamente golfadas de ar irregulares. Soluços e suspiros saíam do peito da criança. E depois um choro forte e lacrimoso irrompeu. Jasper desabou nos braços da pessoa mais próxima dele. A sua salvadora. Isabel. Ela segurou-o. As suas próprias mãos a tremer. Sentando-se no chão com ele. Embalando-o suavemente como se ele fosse um bebê. SHH. SHH. Está tudo bem agora. Estás seguro? Ela sussurrou ao seu ouvido, até pressionando suavemente os lábios na sua cabeça. O que? O que acabou de acontecer? Thomas murmurou, atordoado. Os seus pés pareciam colados ao chão. O seu corpo transformado em pedra. A horrível constatação de que ele quase tinha perdido o seu filho estava a assentar lentamente. O operador ainda exigia uma resposta. Mas Thomas, resmungando ao telefone que não era preciso nada, desligou. Ele estava a engasgar-se. Explicou Isabel suavemente. A sua voz ainda um pouco trêmula. Eu fiz um curso de primeiros socorros na prisão, onde nos ensinaram a manobra de Heimlich. Simplesmente me veio à memória. Um sorriso fraco e sem jeito tocou os seus lábios. Nunca pensei que ficaria grata por ter estado na prisão. Nisso, Beatrice também finalmente cedeu, caindo de joelhos ao lado de Isabel e do seu neto. Beatrice imediatamente envolveu tanto Isabel como Jasper num abraço feroz, puxando-os para perto. Jasper. Meu menino corajoso. Eu estava tão apavorada. Ela disse com a voz embargada. Depois, virou-se para Isabel, com as lágrimas ainda molhadas nas bochechas. A sua voz densa de gratidão fervorosa. Obrigada. Muito obrigada. Não sei como te poderei retribuir. Que sorte que estavas aqui. Thomas observou a cena a desenrolar-se. Uma profunda onda de concordância a invadi-lo. Ele tinha tomado a decisão certa. Afinal de contas, a sua convicção foi solidificada 2 semanas depois. Thomas tinha planeado um grande jantar de caridade no jardim, convidando clientes influentes e colecionadores proeminentes. A ideia era exibir algumas peças antigas recém-adquiridas da coleção Cronos, com uma parte dos lucros de quaisquer vendas dedicada a um fundo de literacia infantil. No entanto, na mesma manhã em que os convidados deveriam chegar, Thomas recebeu notícias chocantes. O aclamado chefe que ele tinha contratado não viria. Uma doença contagiosa súbita tinha atacado. Reportada apenas horas antes do evento. Toda a sua equipa culinária, potenciais portadores da infecção, também ficaria afastada. Então encontrei-me outro chefe. Convidei convidados distintos para um jantar gourmet. Não para uma festa de chá informal. O menu está meticulosamente planeado. Os ingredientes entregues. Certamente tem um colega que possa substituir. Thomas rugiu ao telefone. A sua voz tensa de frustração. A sua conversa agitada foi inadvertidamente ouvida por Isabel. Os seus olhos, geralmente tão serenos, brilhavam agora com uma intensidade fervorosa. Os seus dedos a contraírem-se enquanto ansiava por batedores e panelas. Dá-me uma oportunidade. Ela suplicou, dando um passo à frente. A sua voz soando com convicção. Eu não te vou desiludir. Eu consigo fazer isto. Thomas, surpreendido pelo seu apelo apaixonado, passou a mão pelo rosto. Isabel. Ouve. Eu acho-te notavelmente competente. Mas este jantar é crucial para a minha reputação. Estou a apresentar-me. A minha hospitalidade. A estes colecionadores, muitos dos quais nunca conheci antes. As primeiras impressões são tudo. Eu consigo. Reiterou Isabel.
A sua mão pressionada contra o peito. A sua convicção inabalável. O tempo estava a esgotar-se. Com os convidados a chegarem apenas algumas horas. Encontraram um chefe substituto. Quanto mais fazê-lo chegar à sua propriedade fora da cidade com tão pouco aviso. Seria uma proeza impossível. Com um suspiro pesado. Thomas cedeu. Está bem. Ele acenou com a cabeça. A palavra parecendo surpreendentemente pesada. Mas aquele chefe pouco fiável nem sequer enviou a sua equipa. Consegues mesmo lidar com um serviço de jantar inteiro sozinha? Ela não estará sozinha. Declarou Beatrice. Aparecendo de repente à entrada da cozinha. Eu vou ajudá-la. Mãe. As tuas panquecas costumam queimar. Lembrou-lhe Thomas. Um toque de alarme na sua voz. E então? Eu simplesmente corto o que ela me pedir. Com certeza consigo fazer isso. Bufou Beatrice. Um sorriso raro. Quase malicioso. No rosto. E eu também quero ajudar a Isabel. Declarou Jasper. Aparecendo do corredor. Desde o seu resgate. O rapaz tinha-se tornado a sombra de Isabel. A segui-la para todo o lado. Thomas tinha notado. Isabel passava frequentemente o seu tempo livre a brincar com ele. A passear com ele pelo jardim. A empurrá-lo nos baloiços e a conversar com ele. O que é que eu vou fazer com todos vocês? Thomas suspirou. Levantando as mãos em sinal de rendição simulada. Depois olhou para Isabel a arregaçar as mangas. Está bem. Então. Dá as ordens. Eu também ajudo. Sob a direção calma de Isabel. A equipa improvável trabalhou com uma precisão surpreendente. Os aperitivos estavam requintados. Os pratos principais verdadeiramente magníficos. E a apresentação não ficou nada atrás da qualidade de um restaurante. Mais tarde. Os empregados de mesa contratados e a equipa do evento chegaram rapidamente. Montando a área de jantar no jardim. Thomas. Sentado à cabeceira da elegante mesa exterior. Irradiava positivamente. Ele saboreou cada conversa e cada dentada. Talvez os pratos soubessem tão extraordinários porque ele também tinha desempenhado um pequeno papel na sua criação. Quem poderia dizer? Mas um sorriso genuíno permaneceu fixo no seu rosto enquanto ele recordava a alegria inesperada da sua família a trabalhar em conjunto. Ele lembrou-se das brincadeiras de Isabel e do seu encorajamento constante. Mesmo enquanto ela mantinha um ritmo inabalável. E das tentativas sérias de Jasper para ser útil. Parece estar de excelente humor hoje. Thomas. Observou o Sr. Harrison. Um colecionador idoso que não era apenas um entusiasta de arte. Mas também um querido amigo do falecido pai de Thomas. Não me lembro de alguma vez te ter visto tão feliz. Sabes? Eu concordo. Thomas acenou com a cabeça. Bom tempo. Comida maravilhosa. Excelente companhia. E as boas ações que estamos a realizar esta noite. Tudo contribui. O experiente colecionador acenou avidamente. Pegando no seu quinto canapé. Há séculos que não comia tão bem. E sabes que sou um grande apreciador. Sr. Gomes. Diga-me. O seu restaurante sequer oferece pratos como este? O Sr. Harrison virou-se para o seu vizinho. Ramon Gomes era um rosto relativamente novo nos seus círculos exclusivos. Corriam rumores sobre ele. De que ele tinha subido a pulso desde origens humildes e estava desesperado para ascender à alta sociedade. Dizia-se que este homem encantador, o proprietário de um popular restaurante moderno, procurava até uma noiva rica. Thomas tinha sido subtilmente informado de que Ramon tinha posto os olhos na filha do Sr. Harrison. Daí a sua excessiva bajulação. Thomas. No entanto, não gostava de mexericos. Preferindo formar os seus próprios juízos. O nosso estabelecimento serve uma cozinha totalmente diferente. Claro. Sem ofensa ao nosso anfitrião. Naturalmente. Mas isto não é exatamente do nível de um restaurante. Disse Ramon com uma piscadela de olho condescendente a Thomas. Thomas forçou um sorriso tenso. Percebendo talvez que alguns dos rumores poderiam ter fundamento.
Ramon continuou: estou curioso. Quem foi o seu chefe esta noite? Conheço-o. Apenas interesse profissional. Compreendes? Na verdade, o jantar de hoje não foi preparado por um chefe de restaurante profissional. Por isso sim. Estamos bastante longe do seu nível. Disse Thomas educadamente, levantando o seu copo. A refeição foi tratada pela minha família. Convidámo-vos como convidados na nossa casa. Por isso cozinhamos para vós nós mesmos. Se quiséssemos uma experiência de nível de restaurante, teríamos simplesmente convidado-vos para um restaurante. Ramon pressionou os lábios numa linha fina. Mas os outros convidados, sentindo a subtil alfinetada, lançaram-se em elogios ainda mais efusivos a Thomas e à refeição. Eles bombardearam-no com perguntas. Tantas que Thomas decidiu chamar a verdadeiramente culinária. Mas, quando uma Isabela algo embaraçada entrou no jardim, ela empalideceu subitamente e escondeu-se rapidamente atrás do carvalho mais próximo. Thomas, avistando-a primeiro, caminhou até à mulher que se escondia atrás da árvore. Isabel. O que se passa? Ele perguntou. A sua testa franzida de preocupação. Eu. Os olhos de Isabel brilharam, cintilando com lágrimas não derramadas. O Ramon está ali. Ah. Esse. Ponderou Thomas, com um meio sorriso desdenhoso. Sim. O dono do restaurante. Conhece-lo? Isabel levantou a cabeça bruscamente. A sua voz um silvo baixo. Cada palavra cuidadosamente enunciada através dos dentes cerrados. Eu conheço. Ele é a razão pela qual eu estive na prisão. Mas como? Gaguejou Thomas, completamente apanhado de surpresa. É simples. Na verdade, ele era meu noivo na altura. Explicou Isabel, a sua voz ganhando uma frieza de aço. E ele também era o gerente do restaurante onde eu trabalhava, enquanto o proprietário estava ausente por um longo período. Ramon engendrou um esquema para desviar uma enorme soma de dinheiro. Ele pediu-me para fazer parte dele. E eu recusei absolutamente. Até pensei que o tinha dissuadido da ideia toda. Mas depois ele arranjou uma nova cúmplice e amante. Uma contabilista. Eles manipularam os recibos. Falsificaram encomendas de fornecedores. Distorceram tudo para lá do reconhecimento. Eventualmente, tudo desabou. Apenas todas as faturas fraudulentas. Todos os pedidos de fornecimento tinham a minha assinatura. Ramon desapareceu com o dinheiro. Fugiu para o estrangeiro. E eu fui enviada para a prisão. Agora ele está de volta e olha para ele. A abrir o seu próprio restaurante chique. Thomas ouviu os seus punhos a cerrarem-se. Ele acreditou em cada palavra de Isabel. Um calor furioso surgiu dentro dele. Isabel. Sabes o que dizem sobre a vingança? Não sabes. É um prato que se serve frio. E por vezes pode ser deliciosamente doce. Então, diz-me, quando planeias servir a sobremesa? Ele ofereceu-lhe um sorriso malicioso e conspirador. Isabel, ainda algo atordoada, retribuiu com um sorriso hesitante e tímido, não compreendendo bem a profundidade do seu plano iminente. A sobremesa foi um triunfo. Encantou todos os convidados. Todos os convidados. Isto é, exceto Ramon Gomes. A certa altura, o rosto do homem alternou entre tons de pálido e depois carmesim, contorcendo-se numa careta. Ele claramente não conseguia ficar quieto. Ele agarrou o braço de Thomas. A sua voz tensa. Onde? Onde é a vossa casa de banho? Ele foi apontado na direção certa. E Ramon praticamente disparou em direção ao santuário de porcelana. Ele permaneceu sequestrado na sala de pensar por um tempo desconfortavelmente longo. Tanto tempo que os outros convidados já começavam a despedir-se. No entanto, Ramon não tinha desejo de mostrar o rosto a ninguém. Imagina. Depois de todo este esforço para se infiltrar nesta sociedade de elite, encontrar-se literalmente
E de forma bastante pública. Quando ele finalmente emergiu, com um ar completamente exausto, Thomas e Isabel estavam à espera. Ramon, superando o seu choque inicial ao ver Isabel, compreendeu rapidamente a situação. Tu envenenaste-me. Sua cobra. Ele gritou. A sua voz rouca. Vou denunciar-te. Eles vão prender-te. Se eu quisesse silenciar-te, não estarias a falar agora. Sibilou Isabel de volta, os seus olhos a faiscar. E não me ameaces com a prisão. Eu já lá estive. Graças a ti. Ramon lambeu os lábios secos. A sombria realidade da sua situação começou a assentar. Ele não tinha ideia de que tipo de relação existia entre Isabel e Thomas. Mas de repente temeu pela sua pele e pela sua reputação cuidadosamente construída. Thomas era altamente respeitado. Era por isso que Ramon tinha estado tão desesperado para conseguir um convite para a sua casa, tendo até de bajular certas pessoas só para ser convidado. Ele começou, torcendo nervosamente as mãos. Não podemos resolver isto pacificamente. Sem qualquer alarido. E como propões isso precisamente? Perguntou Thomas, cruzando os braços sobre o peito. A sua voz perigosamente calma. Bem. O que queres? Isabel. Um pedido de desculpas. Que estou verdadeiramente arrependido. Está bem? Ramon choramingou. O desespero a insinuar-se no seu tom. O dinheiro por danos emocionais. Estás a pedir isso à pessoa errada. O meu restaurante mal se aguenta. Estou à beira da falência. A minha única esperança é o investimento destes ricaços pomposos ou um casamento com a menina Harrison. Ramon arrependeu-se instantaneamente da sua confissão. Tinha-lhe escapado. Puro pânico. Mas as palavras estavam ditas. Irrevogáveis. Eu quero que confesses como me incriminaste. Afirmou Isabel. A sua voz assustadoramente clara. À polícia. Não posso. Gritou Ramon. Os seus olhos arregalados de terror. Não posso ir para a prisão. Eles vão fazer-me coisas lá dentro. E além disso, eu sou bonito. Sabes? O nariz de Isabel enrugou-se em aversão. Apenas confessa-me pessoalmente. Agora mesmo. Ramon pareceu quase aliviado por esta reviravolta inesperada. Ele caiu de joelhos, derramando rapidamente todos os detalhes sórdidos de como tinha incriminado a sua antiga noiva. E então? Então ele notou algo atrás de Thomas e Isabel. Alguém estava lá. Pessoas estavam a emergir da sala de estar. Testemunhas da confissão humilhante e do monólogo de Ramon. Entre eles estavam todas as figuras influentes que ele tão desesperadamente queria impressionar. Ramon percebeu, com um aperto nauseante, que este era o fim. Acredito que te lembras de me teres convidado para uma estadia de fim de semana. Senhor. Harrison afirmou. A sua voz tingida de absoluto desprezo. Esquece. Esquece de voltar a pôr os pés na minha casa. E quanto à minha filha? És um homem nojento. Indigno da sua mão. Podes também esquecer qualquer investimento meu no teu restaurante. Resmungou o potencial parceiro de negócios de Ramon. O Sr. White. Posso ser um ricaço. Mas não sou tolo. Não tenho desejo de manchar a minha reputação com uma associação contigo. Ramon. Completamente desgraçado. Foi forçado a retirar-se. Olhando para o futuro. O seu restaurante acabou por ir à falência. O homem viu-se tão endividado que a prisão se tornou uma ameaça muito real. A sua reputação foi irrevogavelmente destruída. Isabel. No entanto, vingada e leve como o ar, estava verdadeiramente feliz. Thomas ofereceu-se para intentar uma ação legal, para levar o caso a tribunal. Mas ela recusou. Não quero envolver-me em tudo isso novamente. Estou satisfeita que saibas da minha inocência. Por agora. Isso é suficiente. Ela ofereceu-lhe um sorriso genuíno e sincero.
Isabel deixou de trabalhar como empregada de limpeza e começou a trabalhar exclusivamente como chefe pessoal de Thomas. Um ano depois. Incapazes de negar os seus sentimentos crescentes, eles começaram um relacionamento e acabaram por se casar. Isabel tornou-se a mãe maravilhosa que Jasper sempre precisara. E mais tarde deu à luz a sua filha, Lila. Beatriz ficou radiante. Ela amava genuinamente a sua nora e mimava frequentemente os seus netos. Especialmente depois de Thomas ter presenteado a sua esposa com um pequeno e acolhedor café só para ela. O charmoso restaurante rapidamente ganhou popularidade, renomado pela sua comida preparada com amor. Mas, acima de tudo, Isabel adorava cozinhar em casa. Na cozinha que se tinha tornado verdadeiramente sua. Com ajudantes como o seu filho e a sua filha. E depois sentar-se à mesa de vime. Aninhada dentro da rotunda. Rodeada pela sua família. Era ali que residia a verdadeira felicidade.